Hoje nós vamos ter um tema muito legal, particularmente eu gosto muito desse tema do Natal. Não sei se é porque eu tenho lembranças, afetivas quanto a isso, sempre foi muito comum lá em casa celebrar o Natal e aquele contexto de ceia, de troca de presentes. A minha mãe sempre teve esse costume com a gente. E então acabou que, acredito eu, que por esse motivo seja um tema que eu gosto bastante. Nós vamos olhar hoje, e a gente vai discutir sobre o Natal, e nós vamos olhar para o Natal de uma forma mais histórica, principalmente histórica. É até interessante, o que eu vou dizer, mas a gente vai passar por poucos textos bíblicos. Por quê? Porque nós não temos na Bíblia sobre a celebração do Natal em si, que é utilizada nos dias de hoje. Nós não temos na Bíblia o dia do nascimento de Jesus, por exemplo. Nós vamos ver essas coisas e tudo isso vai nos levar a entendermos um pouco mais o contexto histórico e tudo mais. E a gente vai lidar com essas três questões que eu coloquei aí. Nós olharemos por um olhar religioso, uma visão, um parâmetro religiosa, porque nós somos religiosos, e nós não vamos olhar apenas para a história, mas para o lado espiritual da coisa. Nós olharemos para a história, nós olharemos também para a cultura. Vamos olhar os elementos da cultura também, para nós podermos analisar. Então é interessante a gente permear esse assunto sobre o Natal nessas três dimensões. Por quê? Nós não vamos nem ser só religioso e abandonar a história, nem só história e abandonar a espiritualidade quanto ao Natal, ou seja, a fé. E também vamos olhar para os meios de cultura que foi conforme os anos. Mas o tema principal que nós vamos observar é sobre a origem da celebração do Natal. E aí a gente faz o nosso primeiro questionamento. Jesus nasceu dia 25 de dezembro, porque o que nós vamos ter às vezes, a argumentação contrária à celebração do Natal é que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Então, o fato da gente comemorar o Natal no dia 25 de dezembro seria errado e tudo mais. Isso é o que nós vamos ouvir por aí. E é isso que eu queria demonstrar para vocês, o que a história nos diz, como que a gente chegou nesta data. Mas antes da gente olhar para a história, para os documentos históricos, eu gostaria que nós observássemos tá para baixo aqui, ó. Passa. Não passou. Que a gente observasse o que a Bíblia diz sobre o nascimento de Cristo. Quando a gente vai falar sobre isso, a gente pensa que a Bíblia deve falar muito sobre o nascimento de Cristo. A Bíblia deve comentar muito, Se a gente for ver, a gente deveria ter o dia, a datação do dia do nascimento de Cristo. Mas, coincidentemente, não é isso que nós temos. Coincidentemente, nós temos 27 livros do Novo Testamento, mas apenas 2 vai falar alguma coisa sobre o momento do nascimento em si.
sobre a datação, né, sobre aquele momento aonde Jesus, né, teria nascido. A gente vai ter a primeira referência em Lucas, em Mateus 2, capítulo 2, verso 1, que vai dizer assim, ó: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Então nós temos o primeiro vislumbre de data do nascimento de Jesus, que vai ser nos dias do rei Herodes, ou seja, na época do reinado de Herodes. E aí, com isso, né, o pessoal os historiadores começam a buscar os dias de Herodes para poder encontrar o dia do nascimento de Jesus. A outra referência que nós vamos ter está em Lucas, capítulo 2, verso 1 a 7, que vai dizer assim, ó: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Aí pula para o verso 5, que vai dizer: a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida, e aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então, Maria deu à luz ao seu filho primogênito. A segunda referência que nós temos do nascimento é que ele nasceu quando estava tendo um censo, né? Estava sendo recenseado o povo. E vai dizer aqui, né, foi feito quando Quirino era governador da Síria. E quando a gente vai olhar para a história disso, a gente não consegue ter o dia, porque as duas referências que nós temos bíblica são referências de tempos onde imperadores e governadores estavam governando, e eles governavam por muitos anos. Por isso que nós não conseguimos ter a datação, e até o ano em que Jesus nasceu, ele também, né, carece de uma falta de informação precisa. E quando a gente vai olhar para os documentos históricos, e agora é muito interessante, porque nós temos dois livros apócrifos, que são o Proto-Evangelho de Tiago e o Evangelho de Pseudo Tomé. E esses dois livros, eles contam muito sobre a infância de Jesus. Só que são livros apócrifos. São livros que não são inspirados por Deus. Mas nem mesmo neles, que a gente nem poderia levar muito em consideração, nem mesmo neles a gente encontra nada sobre o nascimento de Jesus, sobre a data do nascimento de Jesus, ou sobre informações que a gente poderia utilizar para chegar nisso. Esses dois livros apócrifos, eles são interessantes da gente ler, assim, com questão de história, principalmente esse proto-evangelho de Tiago. Ele é muito estranho, ele fala umas coisas muito estranhas, mas é interessante a gente ler apenas para conhecimento, né? Quando a gente lê ele, a gente entende o porquê que ele não está na Bíblia, né? O porquê que ele não se tornou canônico, porque realmente ele é muito esquisito e possivelmente nem foi Tiago que escreveu ele. E aí a gente faz a seguinte pergunta, né? O seguinte questionamento: o porquê que nós não encontramos essa datação do dia em que Jesus nasceu? Uma das hipóteses é que os pais da igreja rejeitavam aniversários por sua associação com costumes pagãos e celebrações de imperadores. Ou seja, naquela época, as celebrações dos imperadores eram muito promíscuas, era muita idolatria, tinha muitas questões que fez com que os pais da igreja fossem aversos à comemoração de aniversário. O povo não comemorava aniversário. E até é interessante, né, se a gente for observar os testemunhos de Jeová, eles também não comemoram aniversário, eles acham que é coisa de pagão e tal. Talvez, se eles se baseassem nessa argumentação, seria melhor do que a argumentação que eles usam, né, que infelizmente é muito fraca. Eles falam, só teve 2 vezes na Bíblia e foi feito de maneira errada, deu ruim, né, como eles dizem, né?
mas realmente, né, os pais da igreja, eles não tinham esse costume de celebrar aniversário. E a gente vai ter uma citação de Orígenes de Alexandria, um teólogo cristão do século III, ou seja, um pouco antes do cristianismo se tornar a religião do império. Ele vai dizer assim, ó: de todos os santos não há um que tenha celebrado um dia de festa ou grande banquete pelo aniversário de seu nascimento. Não se encontra ninguém que se tenha regozijado pelo aniversário de seu filho ou de sua filha. Somente os pecadores se regozijam de um tal nascimento. Olha essa colocação dele. Então a gente percebe que já tinha uma carga contrária à celebração de aniversário, né? E eles não sabiam separar, né, a situação, e eles acabavam achando, né, que o fato de celebrar nascimento era coisa de pagão. Mas não, né? A gente sabe muito bem que é muito bacana nós celebrarmos nosso aniversário. Não é nem questão de ser algo pagão ou não, é mais questão da gente, né, se lembrar dos dias, né, como vai dizer aquela passagem, né, aqueles salmos, né, me ajude a contar os meus dias, e a gente dedica esse dia para Deus. Mas, coincidentemente, na igreja primitiva, né, nos pais da igreja, isso era algo que era mal visto por eles, né, muito pela carga que tinha nos imperadores, né. Graças a Deus, hoje nós sabemos muito bem, né, que não há problema nenhum, né, é até bacana a gente agradecer a Deus, né, através de uma comemoração, agradecer a Deus por tudo que Deus, né, tem feito por nós. E aí a gente chega a esse questionamento que vai ser: mas se a gente não tem o dia, então como foi parar no dia 25? Quando a gente vai fazer esse questionamento, como que nós não tínhamos dia, nós não conseguimos arrumar um dia, biblicamente, historicamente, então como que foi parar nesse dia 25? Como que o dia 25 foi escolhido? Né? Aqui a gente pode criar muitas teorias antes da gente saber realmente como foi, né? Mas a gente vai ter duas teorias principais, onde a gente vai discutir elas, que talvez nos levaram a celebrar o Natal no dia 25. A primeira delas é uma que a gente vai chamar de teoria da cristianização. Essa cristianização nada mais é do que a substituição das festas pagãs por festas cristãs. Muito se é dito sobre essa teoria. E às vezes aquele pessoal que é contrário à celebração do Natal vai usar essa argumentação, né? Vai dizer assim: não, mas a gente não pode comemorar Natal porque é uma festa pagã e não sei o quê. Só que eles usam isso de base, né? Mesmo como se isso tivesse se a gente estivesse celebrando como os pagãos. Mas não, né? A gente faz a substituição, se essa teoria for provada. Mas vamos acompanhar para entender como que é essa teoria da cristianização. A teoria da cristianização, ela vai dizer que a escolha do dia 25 pode ter sido uma substituição das celebrações de Saturnália e Sol Invictus por uma celebração cristã. E esse é o principal argumento, né, que o pessoal, por exemplo, dá um exemplo, o pessoal da CCB não comemora Natal, e eles vão usar esse argumento, né, que é uma celebração pagã. Mas quando a gente vai olhar para a história desses eventos, a gente tem a Saturnália, que era um festival romano, celebrado do dia 17 a 23 de dezembro, homenageando o deus Saturno, marcado pela inversão de normas sociais. Os escravos eram servidos por seus mestres e todos vivenciavam uma igualdade simbólica, celebrando uma idade de ouro, mítica, com fartura e ausência de trabalho humano. Ou seja, nós temos essa festa que era para esse deus Saturno, um deus muito famoso, né? Depois ele só vai perder o posto de fama para Zeus, né? E era marcado por essa inversão de normas sociais. Então ele dizia que esse deus trazia fartura, trazia
uma vida perfeita, né? Vamos dizer assim, muito parecido o contexto com o Éden, muito parecido mesmo, né? As coisas que ele vai dizer, como se nós voltássemos para o paraíso, caso você adorasse esse Deus aqui, né? Essa era a crença deles da época. E nós temos também a outra festa pagã, que é a de Sol Invictus, que ela é celebrada em honra ao deus Sol, patrono dos imperadores, e essa festa destacava sacrifícios, procissões e festivais. O Sol Invictus era venerado como fonte de luz, calor e vida, essencial para a prosperidade do império, com celebrações públicas marcadas por banquetes, jogos e esperança renovada. Então nós temos essas duas festas aí. Nós temos essa Saturnália e essa festa de Sol Invictus. E o interessante dessa festa de Sol Invictus é que ela era para o Sol, literalmente para o Sol mesmo, para o Sol. E eles acreditavam, né, que era uma divindade, o Sol. E aí eles tinham esse dia, né, que marcava o dia do Sol, que eles decidiam, e aí eles faziam festa, procissões, festivais, oferendas, tudo, né, que tem nessas festas pagãs. E aí, diante dessas duas festas, nós vamos ter a existência desse argumento principal da teoria da cristianização, que sugere que os cristãos substituíram a celebração do Sol Invictus pelo nascimento de Cristo. Apesar de popular, essa teoria carece de evidências sólidas para a confirmação histórica. Então nós temos essa substituição. Eles vão dizer que houve essa substituição. Antes o Império Romano era pagão e fazia coisas de pagão, e aí quando eles se tornaram cristãos, eles precisaram substituir as festas pagãs. Este é o argumento principal que eles vão usar, o porquê de ter essa celebração. E aí é interessante porque o dia do Sol Invictus eles celebravam o nascimento do Sol. E aí fica um pouco claro, parece que eles trocaram pelo nascimento de Cristo, não é mesmo? Mas a gente vai ver o porquê que historicamente esse argumento ele é um pouco fraco. Quando a gente vai olhar para a história, a gente não encontra documentos históricos, concílios, que comprovem a relação direta entre o Natal e a substituição de festas pagãs, nem registros de propostas ou rejeições dessa cristianização. Ou seja, nós não temos documentos datando essa troca, essa mudança. Né? Se tivesse sido feita essa mudança mesmo, o pessoal falava assim, olha, a gente é cristão agora, a gente precisa trocar, possivelmente teria alguns documentos, né, citando essa troca. Eles discutiriam entre si essa troca do dia, e então nós teríamos, né, essa cristianização. Inclusive, o primeiro documento que vai falar sobre isso é quase 1000 anos depois. Né? O primeiro documento onde a gente vai encontrar essa teoria da cristianização é quase 1000 anos depois. Então, ele foi escrito, né, por Dionísio Bar Salibe, e ele vai argumentar dizendo, né, que o Natal ele é escolhido no dia 25 por conta da festa pagã do Sol Invictus. E é a primeira vez que a gente vai ter algo falando sobre isso. E o interessante é que esse Dionísio, ele estava defendendo um ponto, porque ele acreditava que devia ser celebrado no dia 6 de janeiro. Então, muito possível, essa opinião dele, da cristianização, estava enviesada. Ele estava argumentando que era para o Deus pagão apenas para deixar a sua argumentação mais forte, para que seja usado o dia 6. E então, a gente faz esse questionamento. Se realmente houve essa cristianização, se era uma festa pagã, igual muitas pessoas dizem, o mínimo era que nós tivéssemos documentos
das discussões da época, como nós temos de assuntos bem menos importantes. Tipo assim, é uma coisa tão importante a troca, a celebração do Natal, é uma coisa que marcou muito a igreja, né? Que marca muito a igreja, o Natal, o nascimento de Cristo. Mas mesmo assim a gente não tem documento nenhum na história da igreja do pessoal discutindo sobre isso. E então a gente encontra outros documentos falando de coisas muito menos importantes, e sobre isso nós não temos nada. E então a gente chega a uma das conclusões sobre essa teoria. A primeira delas é que a Saturnália ela vai acabar sendo descartada. Por quê? A Saturnália ela não coincide as datas, porque os registros que nós temos históricos sobre ela é que ela podia se estender até o dia 24, mas no dia 25 ela nunca foi, ela nunca teve, né, no dia 25. Então, isso faz com que não faz sentido nenhum eles trocar uma data, eles inventar uma data e dizer que é substituição, sendo que, né, a gente não tem nem registro sobre a Saturnália ter sido realizada no dia 25. Já o Sol Invictus, realmente ele acontece no dia 25. Nós temos um documento que vai dizer que ele era feito no dia 25. Mas, outra coisa que nós devemos considerar é que essa festa pagã também era marcada pelo solstício de inverno, que é aquele dia, aquele menor dia do ano, aquela coisa que o Sol, né, ele parece no mais alto, né? Então tinha essa questão também, né? Ele estava relacionada com o solstício de inverno, marcando o triunfo do Sol após o dia mais curto do ano. Então aquele dia que é o dia mais curto do ano, a gente sempre fala sobre ele, né? E esse dia é o solstício de inverno, e era o dia que era celebrado este Sol Invictus. E o interessante sobre esse solstício de inverno é que é muito mais provável que a gente utilize ele como fator para escolher o Natal do que a festa pagã em si. Porque se a gente for olhar para ele, ele faz todo sentido. É o dia onde o sol triunfa, né? O dia onde onde o sol brilha e tudo mais. Então esse fenômeno talvez teria muito mais a ver com o nascimento de Cristo que as festas pagãs. E possivelmente, se realmente essa teoria da cristianização tivesse algum sentido, o solstício de inverno possivelmente seria um fator bem mais importante, né? Como vai dizer o texto aí. Vai dizer, o solstício de inverno, que ocorre no dia mais curto do ano, simboliza o renascimento do sol, pois a partir dessa data, os dias começam a ficar progressivamente mais longos. Esse fenômeno astronômico era celebrado em várias culturas como um momento de renovação, triunfo das luzes sobre as trevas e esperança de um novo ciclo de prosperidade. Então esse solstício de inverno, ele tinha muita importância e ele celebrava essa questão do triunfo do sol, né, das luzes sobre as trevas e tudo mais. Então, a gente poderia, em vez de dizer que a gente está pegando a festa pagã e separando, a gente está simbolizando o nascimento de Cristo junto, né, com o nascimento do sol, aonde o sol triunfa, né, sobre o dia. E aí a gente tem, né, essa possível decisão que seria tomada por eles por conta do solstício, representando Cristo como sol triunfante. E a gente tem uma passagem no Antigo Testamento, em Malaquias 4, verso 2, que vai dizer assim, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Então nós temos aí uma referência como se Cristo fosse o sol triunfante. Então faria muito mais sentido nós utilizarmos o dia 25 pelo evento, né, que tem do solstício de inverno e não pela cristianização. Só que aí a gente entra em outro ponto sobre o dia 25, e é onde a gente vai argumentar
contrário à cristianização, justamente colocando esse ponto. Nem todo o Império Romano celebrava no dia 25 de dezembro. Na parte oriental, as festividades ocorriam em 6 de janeiro. Essa diferença aponta para a possibilidade de outra explicação, levando à teoria do cálculo. Então, nós temos a primeira teoria da cristianização, que é onde as festas pagãs foram substituídas pelas festas cristãs, e nós temos a segunda teoria, que nós vamos chamar de teoria do cálculo. A teoria do cálculo, ela ficou mais famosa recentemente. Esse recentemente é 1000 anos para cá, né? Não era uma coisa tão difundida, né, no início do cristianismo, mas após muito estudo de muitos historiadores, a gente vai ter essa teoria do cálculo, né, possivelmente que vai explicar o porquê o Natal é comemorado no dia 25 de dezembro. A gente vai ter aí, as datas do dia 25 de dezembro e 6 de janeiro foram determinadas por cálculos antigos realizados por estudiosos com base no calendário judaico. Então a gente vai ter essas duas diferenças, né? A gente vai ter o dia 25 de dezembro e o dia 6 de janeiro. E a gente vai ver o porquê essa teoria ela faz sentido, até para o dia 25 e até para o dia 6 também, né, de janeiro. Aí a gente vai fazer essa pergunta, né? Como chegamos nessa data? Pela teoria do cálculo. A gente vai ter uma passagem em João, capítulo 19, verso 14, que vai dizer assim, era o dia da preparação para a Páscoa, cerca da hora sexta. O dia da preparação, mencionado aqui, refere-se ao 14 de Nissan no calendário judaico. Esse era o dia em que os judeus preparavam um cordeiro pascal que seria consumido na celebração da Páscoa, iniciada na noite do dia 15 de Nissan. Ou seja, o dia que Jesus morreu, no calendário judaico, é esse dia 14 de Nissan, né? Mas o que tem a ver a morte de Jesus com o nascimento de Jesus? Quando nós olhamos uma tradição antiga, né, os documentos históricos dos pais da igreja, nós encontramos uma tradição onde diz que a concepção de Cristo foi no mesmo dia da crucificação. O que isso quer dizer? Que aquele evento que o anjo Gabriel vem para avisar sobre Jesus, né, avisar Maria sobre Jesus, ele vai ser o mesmo dia da sua crucificação. Ou seja, a sexta foi o dia que ela recebeu a notícia e na sexta o dia que ele morreu, né, anos depois. E é interessante a gente observar isso, porque quando a gente olha para essa situação, a gente percebe que Deus, né, Jesus, teria feito um ciclo perfeito. Ele teria nascido e morrido no mesmo dia. E isso seria, né, um ciclo perfeito da vida dele. Isso pode ter sido usado, né, como argumento para que o dia 25 fosse escolhido, né, que o dia da concepção de Maria foi no dia em que Jesus, né, morreu, nas mesmas datas, no mesmo dia do calendário judaico. E quando a gente vai olhar uma tradição antiga sobre a vida de Moisés, diz que Moisés também nasceu e morreu no mesmo dia, né? Isso é só uma curiosidade. Alguns historiadores judeus, né, vão dizer que Moisés teve esse ciclo perfeito, né, e também isso seria replicado a Jesus. E aí, para a gente chegar nessa conclusão, a gente precisa observar o que esses cristãos antigos, históricos, diziam. E em um dos documentos históricos, nós vamos encontrar este texto. Ele vai dizer assim, portanto, nosso Senhor foi concebido no 8º dia das calendas de abril, no mês de março, 25 de março, que é o dia da paixão do Senhor e de sua concepção, pois naquele dia ele foi concebido no mesmo dia em que padeceu. Então essa tradição antiga vai dizer que o dia da paixão de Cristo, ele é um dia onde ele foi concebido, né, onde Maria recebeu a notícia, né, a partir do momento que ele passa a existir, e aqui nós sabemos muito bem, né, nós
nós cremos que a vida é vida já dentro do ventre, né? A pessoa nasce já dentro do ventre, né? Não é só depois, né, que sai da barriga. E diante disso, né, a gente vê também que ele também morreu nessa sexta-feira. Então a sexta-feira da paixão foi o anúncio que ele nasceria e também a sua morte. E nós vamos ver também que Santo Agostinho também vai dizer algo sobre isso. E ele vai dizer algo bem interessante, que ele vai dizer no seu livro sobre a Trindade, um livrão gigantesco, né, sobre a Trindade. Ele vai dizer assim, ó: acredita-se que ele, Jesus, foi concebido no dia 25 de março, no qual ele também sofreu. Então, o ventre da Virgem, no qual ele foi concebido, onde nenhum dos mortais foi gerado, corresponde à nova sepultura na qual ele foi enterrado, onde homem nenhum repousou, nem antes dele, nem depois, mas ele nasceu, segundo a tradição, no dia 25 de dezembro. Então nós temos aqui Santo Agostinho falando, né? Santo Agostinho, ele faz parte, né, da patrística dos pais da igreja, então já era muito difundido entre eles essa ideia, né, do dia 25 de dezembro ser o dia do Natal. Só que quando a gente observa isso, a gente fala, né, se Jesus foi concebido dia 25 de março, então a gente conta 9 meses para frente, daria exatamente no dia 25 de dezembro, né, se a gente for fazer essa conta. Se Maria recebeu a notícia dia 25 de março, se não tiver nenhuma intercorrência, não nascer prematuro, nem tardio, né, a gente tem o dia 25 de dezembro certinho. Só que aí a gente pensa, né, mas e aquele 6 de janeiro? E quanto ao dia 6 de janeiro? Por que essa data também é considerada possível? Por que a gente olha para essa data e fala assim, é possível também que seja 6 de janeiro? Por conta do mesmo cálculo que é feito, só que realizado pelo calendário grego e não o romano. Quando a gente olha essa teoria do cálculo, esses dias, né, esse dia 14 de Nissan, que vai dar em 25 de março, que dá 9 meses depois de dezembro, se a gente for realizar o mesmo cálculo pelo calendário grego e não o romano, a gente vai dar no dia 6 de janeiro. E isso é uma coisa interessante demais, porque esse negócio de calendário é uma coisa bem imprecisa. Por exemplo, até esse cálculo que é realizado para chegar no dia 25 de dezembro, ele é difícil da gente afirmar, porque o calendário judaico e o calendário romano é totalmente diferente, e eles não sobrepõem. Eu não sei nem como é que funciona esse calendário deles, né? Porque os dias são totalmente diferentes, então eles não têm como se sobrepor um dia em cima do outro. Então, tem essa dificuldade de fazer esse cálculo, mas foi realizado esse cálculo e o formato que foi realizado o cálculo acabou caindo no dia 25 de dezembro. Só que, se a gente for analisar também, se a gente for realizar pelo calendário grego também, vai dar no dia 6 de janeiro. E esse dia 6 de janeiro é interessante porque o lado oriental do Império Romano celebrava no dia 6 de janeiro. A gente tem algumas igrejas, até os dias de hoje, né, no leste europeu, as igrejas ortodoxas armenas, que vai celebrar o Natal no dia 6 de janeiro também, né, seguindo essa tradição deles. Mas, mesmo assim, diante disso, a gente chega a algumas conclusões que eu gostaria de dizer para nós encerrarmos, né, sobre esse dia 25. Nós temos uma certeza, né? A escolha predominante do dia 25 de dezembro para celebrar o Natal, querendo ou não, ele vem da tradição. Não tem o que fazer, né? A gente não tem o registro bíblico, né, ali, a palavra de Deus inspirada, infalível, dizendo, olha, dia 25 de dezembro no calendário de vocês. Nós não temos. Então, querendo ou não, a gente tem que celebrar conforme a tradição, né? A gente tem que seguir a tradição que os pais da igreja instituíram, né? Então não tem muito que a gente fazer quanto a isso. E essa prática
embora inconclusiva, ela traz importantes implicações para nós, no sentido de que, quando a gente vai decidir um dia para celebrar o nascimento de Jesus, o melhor dia é o dia 25. Em todo o contexto histórico que a gente tem, se a gente for analisar, a gente não tem certeza do dia que é. Quando o pessoal vai bem a fundo mesmo, às vezes eles chutam setembro, alguma coisa assim, por conta do clima e tudo mais, mas é uma coisa que, nós não conseguimos ter certeza. E o dia 25, ele casa bem com a tradição da igreja, com a história da igreja, do jeito que já é, não tem muito que a gente possa mudar e trocar. E a gente vai ter também esse registro histórico desse dia sendo utilizado pelos pais da igreja, aonde nós vamos ter que o dia 25 de dezembro já era utilizado como data de celebração, mesmo durante o período em que o cristianismo era marginalizado, ou seja, era perseguido. Então o pessoal celebrava o Natal no dia 25, bem antes do cristianismo se tornar a religião oficial do império. Ou seja, isso exclui qualquer possibilidade da cristianização, porque se a cristianização fosse verdade, muito possível, seria feita pelos membros do concílio, pelos cargos de liderança que foram instituídos após o Império Romano se tornar cristão. E nós temos registros de antes de Constantino se converter, lá em 314 depois de Cristo, nós temos registro do pessoal celebrando o Natal no dia 25 de dezembro, antes da possível cristianização dessas festas pagãs. Ou seja, muito possível, pessoal, os cristãos celebravam o Natal e os pagãos celebravam, Sol Invicto, celebravam as outras festas pagãs, ao mesmo tempo, vamos dizer assim. E depois de um tempo, quando o cristianismo se tornou a religião do império, aí todo mundo passou a celebrar o Natal. E diante dessas afirmações, nós temos muitas hipóteses, muitas coisas para colocarmos em xeque. O dia 25 de dezembro, ele vai ser o dia para nós, onde a gente vai comemorar, onde a gente vai celebrar este nascimento de Jesus, mas é importante a gente ressaltar que, quanto ao dia, não há problema. Isso é claro para nós, Quanto ao dia, não há problema. Então, esse argumento de, não é o dia 25, para mim, é muleta. É muleta de crente que, infelizmente, tem dado ouvidos para esse tipo de postura, tá? Uma postura religiosa, tradicional, uma postura muito conservadora, muito radical em uma coisa que não precisa ser. E para mim, pessoalmente, agora é uma opinião minha, esse é o maior problema do crente nos dias de hoje. É ser radical com coisas que a gente não precisa ser. E não ser radical com coisas que a gente precisa ser. Porque muitas vezes a gente não é radical contra o pecado, a gente não é radical contra as outras coisas, a gente não é radical com a oração, a gente não é radical com a leitura da palavra, e aí, com a questão do Natal, a gente quer ser radical. Então, para mim, é sempre isso, É sempre um crente que, infelizmente, é chato. Crente chato. Essa é a realidade, que a gente vai olhar. Porque, em vez de nós utilizarmos essa data, essa celebração, e aqui, gente, a gente ressalva, Nós não estamos falando sobre árvore de Natal, nós estamos falando de consumismo, Papai Noel, Coca-Cola. Não, nós estamos falando do Natal mesmo, do nascimento, da celebração do nascimento, de nós lembrarmos que Jesus nasceu para morrer na cruz por nós, da gente comunicar o Evangelho através do Natal. É disso que nós estamos falando. Então, em vez do pessoal usar isso, usar a data do Natal para comunicar o Evangelho, para falar Jesus nasceu, morreu por você na cruz, Jesus ser o centro dessa celebração, da ceia de Natal, que seja,
Não, nós nos abstemos dessa celebração, nós dizemos que é pagã, sendo que a gente sabe muito bem que não é, porque algo se torna pagão quando tem uma celebração pagã. Ou seja, quando quando é oferecido, né, a ídolos, quando acontece coisas do tipo, e não é o caso do Natal, né? O Natal, ele muitas vezes ele tem esse sentido da gente nos lembrar de Jesus na cruz. Agora, é importante a gente falar também que ao longo do tempo a cultura vem sendo implementada. Isso é lógico, né? Hoje em dia nós temos árvore de Natal, nós temos Papai Noel, nós temos as luzes, nós temos a Coca-Cola, e tudo isso é algo cultural, né, que foi vindo, né, conforme os anos, né? Não é do início da celebração, nós sabemos disso, não é o ponto principal. Nós precisamos lutar contra o esquecimento de Cristo. Nós precisamos ser radicais contra isso, né? Contra o Natal se tornar apenas algo comercial e não ter mais Cristo sendo, né, pregado, Cristo sendo ali o centro do Natal. É por isso que nós precisamos tecer críticas. Nós precisamos criticar, é o consumismo, é o esquecimento de Cristo. Essas coisas nós precisamos, né, criticar. Mas não há problema também nos usos culturais do Natal. Há uma lenda muito engraçada de Martinho Lutero sobre a árvore de Natal. É contada uma lenda que ele estava em dia de Natal, ele estava passeando por uma floresta, e essas árvores que são utilizadas no Natal, eu não sei o nome da espécie, mas são árvores que resistem a muito frio, né? Justamente por isso que elas são usadas no Natal. E Martinho Lutero estava andando pela floresta, e então ele viu uma dessas árvores no meio, e é interessante porque ela aponta, meio que aponta para cima, né? Diferente das outras árvores, né? Que as outras árvores elas são cheias assim, e às vezes em formato circular, já ela não, ela aponta para cima. E aí ele diz que o céu estava todo estrelado, e aí ele viu aquela árvore apontando para cima, e aí ele se lembrou, né, de Deus, do nascimento, das estrelas e tudo mais. Aí ele corta a árvore, leva para casa, decora com luzes, né, simbolizando as estrelas, e então, né, ele começa a pegar fama no protestantismo o uso das árvores. Nós sabemos que o uso das árvores de Natal não foi por conta disso, né? Isso é uma lenda, a gente nem sabe se aconteceu mesmo, mas é interessante a gente observar que dependendo do significado que a gente dá para as coisas, aquilo tem valor, né? Se aquilo não adora um Deus, se aquilo não é contra a palavra de Deus, nós sim podemos pegar aquilo e redimir, né, e trazer para a nossa cultura e fazer daquilo um artigo, né, para glorificar a Deus também, né? E o interessante desse uso é que ele viu aquela árvore apontada para o céu estrelado, e aí ele pensou, né, se Deus sabe, né, o nome de todas as estrelas, né, imagina o tanto que ele não nos conhece, né? Isso é algo para a gente refletir, para a gente pensar também, né, sobre Deus ser tão maravilhoso, né, quanto a ponto de saber todos os nomes das estrelas. E nós também temos o caso cultural do Papai Noel também, né? Esse também é outra polêmica, né, que a gente sempre vê nas igrejas, né, e tudo mais, contra o Papai Noel e tal. E aí o povo sempre conta, né, o povo crente sempre conta da história de São Nicolau, não sei o que, é o Papai Noel. Beleza, né, também é legal também nós olharmos por essa ótica, né, de falar assim, o Papai Noel era crente. O Papai Noel não é um ser mágico, mas ele era crente, ele ajudava as pessoas. E tem essa história, né, que ele ajuda umas mulheres que estavam sem dote para casar. Na época, os pais tinham que dar o dote para a moça poder casar. E na época, as moças tinham 3 moças que não tinham esse dinheiro, né, e ele foi à noite, né, na madrugada, e coloca esse dinheiro lá para elas. E aí acaba que a cultura vai evoluindo e chega no Papai Noel que nós temos no dia de hoje. E é interessante essa história do Papai Noel, porque é dito até que foi a Coca-Cola que criou, né, o Papai Noel, mas a gente também historicamente sabe que não foi, né, não foi a Coca-Cola. Já haviam artes, registros antes,
E a Coca-Cola apenas popularizou, né, trazendo, né, aproveitando, como sempre, né? Negócio que é famoso assim, sempre dá margem, né, sempre dá espaço para se tornar interessante para o comércio, né? Então a gente tem que observar bastante isso, né, para a gente não perder, né, o Natal de vista, né? A gente poder continuar adorando a Deus através do Natal. Meus irmãos, alguma pergunta sobre esse tema? Sobre o Natal, sobre alguma coisa do Natal, sobre o uso da data do dia 25? Então, isso é até algo interessante. Muito boa pergunta, Júnior. Mandamento bíblico a gente não tem de comemoração de Natal. Você fala assim, o jeito que a gente vai comemorar? Eu acho que o principal do diferencial do dia do Natal é realmente a gratidão a Deus pelo nascimento de Cristo. Sim, eu acho que, por exemplo, né, a gente tem que ser um dia mesmo de gratidão a Deus, de relembrar do dia de Deus. A gente sabe que ser de Natal, essas coisas, é bom porque é comunhão, né? O crente tem que ter comunhão. Mas acho que a parte principal é realmente nós celebrarmos o dia do nascimento como pessoas que celebram, né, o dia do Salvador, né? As nossas orações, todas de gratidão, no momento com a família, né, aqueles que realizam ceia e tudo mais, juntar com a família, fazer aquela oração mesmo de gratidão. Obrigado, obrigado, Deus, pela salvação em Jesus, obrigado pelo Senhor ter nos salvado através da cruz. E essas coisas são coisas que eu acho que a gente tem que colocar como prática para nós nesse dia, sabe? Esse movimento de gratidão a Deus mesmo. Era isso a pergunta? Respondido? Acho que é o principal mesmo, né, do dia do Natal, é nós buscarmos a Deus em formato de gratidão, né, que Deus receba a nossa gratidão. E é importante a gente usar, né? Ceia de Natal sempre tem uns parentes desviados, né? Então acho que é importante a gente usar isso para evangelizar, para louvar a Deus, para podermos utilizar desse momento para que Cristo seja pregado mais uma vez. Alguma outra dúvida, alguma outra pergunta? Outra soma? Tranquilo? Vamos orar, encerrando esse momento? Senhor Jesus, diante de Ti, Pai, nós queremos louvar o Seu nome, engrandecer ao Senhor, Deus, porque o Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre. E nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito durante a história. Nós observamos muitos irmãos que ao longo da história trabalharam para que Jesus, né, possa ser anunciado a mais pessoas. E até nessa questão, Deus, do Natal, nós queremos agradecer ao Senhor pelo nascimento de Cristo. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo Senhor nos sustentar durante todos esses anos. Nós queremos pedir, Deus, que o Senhor nos ajude a sermos equilibrados, a sermos radicais com aquilo que deva ser radical mesmo, contra o pecado, na luta contra o pecado, e que nós possamos entender a cultura, mas redimir a cultura também, né? Que nós não possamos nos entregar
cegamente à cultura, aos meios culturais, mas que a gente possa amar o Senhor, que a gente possa buscar o Senhor, que a gente possa continuar celebrando esse dia para a Tua glória e para a Tua honra, no nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo, muito obrigado, Deus, por esse dia, muito obrigado, Deus, por o Senhor ter enviado Cristo Jesus à terra e hoje nós termos salvação. Isso é um motivo de gratidão. Se a gente for agradecer por isso, nós ficaríamos a eternidade agradecendo ao Senhor. Então, que o Senhor possa receber esse nosso espírito de gratidão ao Senhor e que o Senhor nos ajude, Deus, a comemorarmos o Natal, que o Senhor nos ajude, Deus, a usarmos do Natal um momento para evangelizar, para pregar o Evangelho, para dizer que nós estamos celebrando aquilo. Não é pelo Papai Noel, não é por árvore de Natal, não é por presente, não é por nada disso, mas porque Jesus nasceu e o homem, Deus, veio à terra no formato humano, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos louvar a Deus.